Seja muito bem-vindo ao nosso canal de estudos bíblicos. Seguimos com a nossa série sobre o cristianismo pioneiro e hoje chegamos ao capítulo 24 do livro de Atos. Daqui a pouco leremos algumas passagens e por isso é importante você ter em suas mãos a Bíblia para juntos podermos ler estas passagens. Se você tem nos acompanhado neste canal, é importante você clicar naquele sininho para ficar inscrito e, com isso, poder receber informações sobre as próximas postagens de estudos. Importante também, antes de começarmos, nós orarmos a Deus para que Ele nos oriente nesse estudo. E eu convido você para fazer isso comigo nesse momento. Bondoso Deus, te agradecemos a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir que Tu nos orientes nesse estudo e que Tu nos ajudes a colocar em prática aquilo que viermos aprender. Abençoa cada um que nos acompanha nesse momento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então à nossa leitura? Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 24. Nós leremos o versículo 1 e o 2 e depois o versículo 5, 6, 7 e 8. Se você tiver oportunidade, seria bom que você lesse todo o capítulo depois para que você tenha um panorama completo dos acontecimentos que estão como pano de fundo nesse estudo. Vamos lá então na leitura, Atos capítulo 24, começando com o versículo 1 e 2. A palavra de Deus nos diz o seguinte: 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias foi até Cesareia com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador a sua acusação contra Paulo. Depois que Paulo foi chamado, Tértulo passou a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix. E aí pulamos para os versículos, a partir do versículo 5, dizendo o seguinte: porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove desordens entre os judeus no mundo inteiro, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à presença do Senhor. Se o interrogar, o Senhor mesmo poderá tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Após retornar de sua terceira viagem missionária a regiões gentias, incluindo as províncias da Ásia e Macedônia, Paulo chega a Jerusalém. Vários judeus da província da Ásia que haviam se oposto ao evangelho pregado por Paulo nas suas respectivas cidades estavam em Jerusalém. Eles conspiram contra Paulo, espalhando notícias falsas, dizendo que ele estava indo além do razoável por não exigir que os gentios convertidos se submetessem à circuncisão ou obedecessem à lei mosaica. Além disso, diziam que Paulo estaria instruindo judeus convertidos a não circuncidar seus filhos e nem a observar os costumes do judaísmo. Essas eram alegações falsas, dado que Paulo nunca havia ensinado que esses costumes eram errados. Apenas defendia que eles eram desnecessários para a salvação. Como resultado, quando Paulo vai ao templo, conforme nós lemos em Atos 21, verso 27, vários desses judeus alvoroçam o povo e, aos gritos, eles o agarram Paulo, acusando-o de profanar o templo. Nesse capítulo 21, no verso 31, o texto diz o seguinte: procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante das tropas romanas na fortaleza de Antônia que toda Jerusalém estava amotinada. Atos, no capítulo 22, verso 24, informa que o comandante das tropas romanas leva Paulo preso. Eles planejam interrogá-lo sob açoites para saber por que motivo o povo estava gritando assim com ele.
Como Paulo é identificado como cidadão romano, o comandante de nome Cláudio Lísias permite que ele fale à multidão para se defender. A turba se acalma e começa a ouvir Paulo, que falava hebraico, mas logo os incitadores voltam a tumultuar e a multidão volta a se agitar. Paulo, então, transferido para dentro da fortaleza Antônia e lá permanece, mas em condições especiais, para que fosse protegido da multidão. Atos capítulo 22, verso 30, nos informa que, no dia seguinte, querendo certificar-se dos motivos das acusações contra Paulo, Lísias o leva para o Sinédrio. O objetivo era permitir que as autoridades judaicas e os principais sacerdotes julgassem sobre a procedência das acusações contra Paulo. Esse encontro, contudo, se torna uma grande confusão com muita gritaria, por conta de desentendimentos entre os fariseus e os saduceus que compunham o Sinédrio. Atos, no capítulo 23, verso 10, diz que, temendo que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante Lísias manda descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem de volta para a fortaleza. Sabedor de uma emboscada para matar Paulo, assim que ele estivesse livre e tendo em vista aquele alvoroço na cidade, o comandante Lísias decide enviar Paulo à noite com uma escolta para Cesareia, para uma audiência com Félix, o governador. Além de suas duas primeiras defesas, a primeira na entrada da fortaleza Antônia e a segunda no Sinédrio, Paulo teria mais 3 oportunidades de se defender lá em Cesareia. Que oportunidades seriam essas? A primeira seria diante do governador, a segunda diante de Festo, que mais à frente substituiria Félix como governador, e a terceira perante o rei Herodes Agripa II. No próximo quadro, vemos algo sobre a audiência de Paulo com Félix. O governador da Judéia, naquela época, a sede do governo ficava em Cesareia, e o governador naquela época era Antônio Félix. Esse governador, ou procurador, esteve no poder entre os anos 52 e 59 da era cristã. Pôncio Pilatos, que todos conhecemos da história lá da crucificação de Jesus, havia ocupado esse mesmo cargo nos anos entre 26 e 36. Segundo comentaristas da Bíblia, a fama de Félix era notória por ele ser um governador severo. Era também conhecido como um governador cruel e corrupto, e exercia o poder como se ele mesmo fosse o rei. Félix teria chegado àquele posto de procurador como resultado de manobras políticas e por conta de seus 3 casamentos feitos por conveniência, o último com uma jovem de 16 anos. Paulo ficaria preso 2 anos em Cesareia, vindo a passar por múltiplas audiências. Nesse período, ele iria expor seu caso e falar do evangelho a 2 governadores e também ao rei. Para essa primeira audiência, o sumo sacerdote, que se chamava Ananias, e alguns dos anciãos, os conselheiros que ele possuía lá em Jerusalém, anciãos judeus, se deslocam da cidade de Jerusalém até Cesareia, cerca de 100 quilômetros distante. Os acusadores de Paulo contratam um advogado habilidoso na oratória, de nome Tértulo, para apresentar o caso contra Paulo. Na primeira audiência, Paulo é acusado de 3 coisas. A primeira acusação é que, chamando Paulo, o Tértulo, o advogado, chama Paulo de uma ameaça pública. Esse advogado, o acusa de ser uma pessoa que provocava dissensão entre os judeus, em todos os lugares por onde ele ia. Essa foi uma acusação séria, porque uma preocupação constante da autoridade romana
era manter a paz em suas províncias. As revoltas judaicas sempre eram um problema para Roma. Segunda acusação, Tértulo, o advogado, ele retratou Paulo como o líder de uma seita do judaísmo dominante, chamando-o de líder da seita dos nazarenos. O Império Romano tolerava o judaísmo, mas a seita dos nazarenos não fazia parte do judaísmo aos olhos dos líderes judeus. Essa designação para o cristianismo é única e não aparece em nenhum outro lugar no Novo Testamento. O advogado de acusação usou esse nome para desqualificar as convicções religiosas de Paulo. Essa segunda acusação associava Paulo a movimentos político-messiânicos diversos que, de quando em quando, aconteciam em Israel. Os romanos não gostavam desses movimentos, por conta do potencial de levar o povo a levantes que só eram resolvidos com morte. Essas duas acusações do advogado dos judeus tinham como objetivo dar a impressão de que Paulo era culpado de sedição, de rebelião contra Roma. E a terceira acusação, ele diz que Paulo teria tentado profanar o templo. Tértulo declara que os judeus haviam prendido Paulo no templo em Jerusalém. Isso aconteceu, é verdade, mas ele teve que ficar sob custódia do comandante Cláudio Lísias para não ser morto. Tértulo não mencionou essa tentativa de matar Paulo dentro do templo, provavelmente porque teria colocado os acusadores judeus em uma situação muito ruim. Com esse argumento, o advogado estava insinuando que Paulo deveria ser morto, uma vez que Roma havia dado aos judeus o direito de executar os profanadores do templo. Todos os acusadores de Paulo confirmaram as acusações de Tértulo. Eles esperavam que Félix executasse Paulo imediatamente, dado que o governador já havia crucificado outros líderes de revoltas por perturbarem a paz em Roma. No próximo quadro, nós vemos que Paulo apresenta sua defesa sozinho, sem advogado. A estratégia de Paulo foi mostrar que o conflito era religioso e não político. Embora Tértulo tenha demonstrado ser um orador habilidoso, Paulo demonstrou ter uma habilidade superior ao fazer uso dos argumentos de Tértulo para fazer sua própria defesa. Em resposta à primeira acusação de que Paulo era alguém que provocava dissensões em todos os lugares em que se encontravam os judeus espalhados pelo mundo, Paulo informa que ele estava em Jerusalém apenas 12 dias, o que implica que ele não teria tido tempo de ser uma ameaça pública à cidade. Além disso, ele argumenta que, enquanto esteve em Jerusalém, não havia promovido nenhuma discussão e muito menos tinha causado qualquer tumulto. Não havia, portanto, nenhuma evidência de que ele fosse uma ameaça pública. Paulo refutou a segunda acusação de liderar uma seita, explicando que suas crenças, suas convicções eram alinhadas com os ensinos das escrituras hebraicas. Isso teria ajudado Félix a ver que o verdadeiro conflito entre Paulo e os seus acusadores era religioso e não político, como Tértulo estava dizendo. Em resposta à terceira acusação de profanar o templo, Paulo disse que estava em Jerusalém para levar doações aos pobres e ofertar no templo. Quanto à ida de Paulo ao Sinédrio, os acusadores dele, em especial o sumo sacerdote Ananias, alguns anciãos judeus e o advogado Tértulo, não tiveram como dizer que o Sinédrio o havia considerado culpado, pois o único ponto de desacordo naquela audiência tumultuada foi sobre haver ou não a ressurreição de mortos. Paulo conclui, então, que esse era o motivo dele estar sendo julgado, uma questão religiosa e não política. Essa foi uma defesa simplesmente brilhante, porque colocou Félix em uma posição embaraçosa. Ele teria que decidir uma questão teológica de seus governados
sem ter competência para isso. Félix decide protelar o julgamento e a audiência termina sem um veredito. Essa atitude beneficiava o próprio governador, dada a sua situação embaraçosa. Paulo é mantido sob custódia, mas em condições especiais. Nessa situação, ele passa a desfrutar de proteção contra seus acusadores e também passa a desfrutar de certa liberdade pessoal, incluindo receber amigos, tais como Lucas e Filipe, que estavam em Cesareia. O interessante é que, em Atos, no capítulo 24, verso 24 a 26, lemos que, alguns dias depois, Félix, junto com sua esposa Drusila, manda chamar Paulo para conversar sobre a fé em Cristo Jesus. Drusila, nessa época, estava com 19 anos. Ela era judia, sendo a filha mais nova de Herodes Agripa I, que havia sido rei na terra dos judeus entre 37 e 44 da era cristã. Atos 24, no verso 25, diz que quando Paulo começou a falar sobre justiça, domínio próprio e juízo vindouro, Félix não resiste às questões sobre conduta e encerra a conversa. O verso 26, porém, diz que o governador conversou outras vezes com Paulo e que esperava receber algum dinheiro dele. É possível que Félix cobrasse suborno, o que obviamente era proibido pela lei romana. Atos, no capítulo 24, no verso 27, indica que o julgamento de Paulo permanece em aberto por 2 anos e que, para assegurar o apoio dos judeus, Félix mantém Paulo preso. Após esse período, Félix, substituído no novo posto de governador por Pórcio Festo, que serviu como procurador da Judéia entre 59 e 61 da era cristã. É provável que, se Lucas estava com Paulo nessa época, ele tenha usado esses 2 anos, talvez para escrever o seu evangelho e talvez parte do livro de Atos. No próximo quadro, vemos algo sobre Festo. Ele era o governador considerado mais sábio do que Félix. Vemos isso em Atos, no capítulo 25, verso 1, quando logo após assumir o cargo, ele decide se encontrar com os líderes judeus lá em Jerusalém. Esses líderes tentam convencer Festo a devolver Paulo para ser julgado lá em Jerusalém. Festo não os atende e os convoca para irem a Cesareia, onde realizaria uma nova audiência com Paulo. Atos capítulo 25, verso 6, diz que no dia seguinte de sua chegada àquela cidade, a Cesareia, Festo, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. O verso 7 diz que quando ele chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele, fazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, sozinho, se defende dizendo que nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo e nem contra César. Atos 25, no verso 9, diz que Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, perguntou a Paulo se ele gostaria que a audiência fosse transferida para Jerusalém. Visto que aquele processo não caminhava bem, face à tendência de Festo de julgar com um viés dos judeus, Paulo invoca uma prerrogativa legal que era apelar a César. Isso aparece em Atos 25, verso 11. Essa apelação formal significava transferir o julgamento para Roma perante César. Tratava-se de um direito de todo cidadão romano que acreditasse estar em perigo de coerção violenta ou que estivesse correndo risco de pena capital em um tribunal inferior, que era o caso de Cesareia. Nessa época, Nero era o imperador, mas nos primeiros anos do seu governo, de 54 a 62, ele era um governador relativamente admirável.
Nada no Novo Testamento indica que esse apelo a César fosse contrário à vontade de Deus. Paulo deve ter considerado ser essa a única maneira dele chegar a Roma, dado que o seu caso permanecia pendente já há 2 anos e ele se mantinha preso em Cesareia sem maiores definições. Festo reviu o processo de Paulo e confessou sua surpresa com a natureza das acusações que os judeus haviam feito contra ele. Na realidade, eram questões relativas à religião e à ressurreição de Jesus, temas que Festo devia se achar incompetente para julgar. Paulo recebe a visita do rei Herodes Agripa II, conforme Atos, capítulo 25, versos 13 a 22. Mas nenhum fato novo ocorre, a não ser a declaração de Agripa, em Atos 26, 32. Nesse versículo, lemos que: então Agripa se dirigiu a Festo e disse: este homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado a César. O governador Festo poderia ter agido para que o processo não chegasse àquele ponto. Poderia ter libertado Paulo, mas não o fez. Agora, o que deveria ser feito era Festo enviar Paulo para a Itália, em resposta à apelação que Paulo fizera. É o que é relatado a partir do capítulo 27 e será analisado ou estudado em um próximo estudo. No próximo quadro, chegamos à nossa conclusão. Das inúmeras aplicações que temos desses capítulos 22 a 26 de Atos, ressaltamos 3 delas no fechamento desse nosso estudo. Primeira aplicação: a graça de Deus poderá se manifestar em meio a incertezas. A maioria de nós provavelmente está inclinado a ver essa postergação de mais de 2 anos no julgamento de Paulo sobre a perspectiva dele. Por exemplo, será que essa postergação teria sido uma perda de tempo desnecessária em seu ministério? Vale observar, contudo, que há outra forma de ver tudo isso. E como seria essa outra forma? A outra forma é identificar se houve manifestação da graça de Deus, dado que, nesse tempo, o Evangelho foi repetidamente proclamado. O que vemos é que isso ocorreu pelo menos nas 5 vezes em que Paulo teve que se defender em Jerusalém e nas audiências em Cesareia. A graça de Deus se manifestou também para o governador Félix e sua esposa Drusila, quando Paulo teve a oportunidade de falar com eles sobre a fé em Cristo Jesus. Não sabemos o resultado dessa conversa, se Félix ou Drusila aceitaram Jesus como Salvador, mas o fato é que o Evangelho foi proclamado aqui. O que ocorreu em Cesareia nesses 2 anos foi o cumprimento do que havia sido previsto em Atos capítulo 9, verso 15, quando Paulo chegou a Damasco temporariamente cego, ainda com o nome de Saulo. Logo após a sua conversão, um crente foi chamado por Deus para acudi-lo. Esse crente foi informado que Paulo seria um instrumento escolhido para levar o nome do Senhor diante dos gentios, reis e diante dos filhos de Israel. O que aprendemos aqui e também em outros trechos das Escrituras é que certos atrasos poderão ocorrer por desígnio divino, podendo ser manifestações da graça de Deus. Segunda aplicação: muitas vezes os propósitos de Deus serão alcançados de formas inesperadas. De um ponto de vista puramente humano, as coisas estavam parecendo bastante ruins e pouco promissoras para Paulo e para o Evangelho. Os judeus de Jerusalém queriam que Paulo fosse morto e pareciam capazes de fazer isso. O ministério de Paulo em Jerusalém havia sido interrompido e seu futuro ministério em Roma parecia improvável. Em um momento em que Paulo teria desejado sua liberdade, ele foi privado dela por 2 anos.
e seu futuro ministério parecia ter chegado ao fim. A fé nunca anda pela vista, mas sempre na certeza da pessoa e das promessas de Deus. Lembre-se que muitas vezes as coisas vão acontecer quando o poder de Deus nos parecer menos visível. No próximo e último quadro, vemos uma terceira aplicação. O ministério cristão poderá ocorrer de formas incidentais ou acidentais. É muito comum pensarmos no ministério cristão ou no serviço cristão em termos de ser muito formal ou muito estruturado ou muito planejado. Sem dúvida que as formas de ministério, elas precisam ser estruturadas e planejadas, mas devemos lembrar que Deus não é estruturado como nós somos. Ele poderá agir de maneiras diferentes e fora do estruturado. O interessante é que no livro de Atos, a ideia de ministério aparece mais fortemente como se fosse algo incidental, não planejado e até inesperado. Quando olhamos para os eventos descritos em Atos 24, por exemplo, eles parecem até caóticos e fora de controle. O ministério de Paulo parece encerrado. Sua vida estava em perigo, em meio a um labirinto de motivos errados e ações pecaminosas por parte de Félix e dos judeus. No meio de tudo isso, Deus providenciou para que o evangelho fosse pregado até ao governador Félix e sua esposa. Deus estava no controle quando tudo parecia fora de controle ao redor de Paulo. Esta é uma mensagem para nós hoje, especialmente quando notamos que o nosso entorno estiver confuso. Por isso é importante confiarmos em Deus e em suas promessas e sempre termos compromisso com a sua palavra, mesmo quando tudo ao nosso redor parecer que está dando errado. Que o Senhor nos encontre fiéis, confiando nele e em suas promessas, vivendo de acordo com sua palavra e proclamando fielmente sua salvação ao mundo confuso. Ficamos hoje por aqui. Se você gostou desse estudo, fale dele para os seus amigos. No próximo quadro, você poderá ver o panorama dessa série que nós estamos desenvolvendo. Observando que estamos no penúltimo estudo, teremos mais um conforme o quadro pode mostrar. Deixo com você um grande abraço e espero vê-lo numa próxima oportunidade. Até lá!